Nessa noite, mais uma vez, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma segunda-feira para juntos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração e toda honra. Aleluia. Amém? Amém. Aqui a palavra do Senhor nesta noite nós já lemos, não tem porquê esticar o culto, porque a palavra já foi lida. E assim, a palavra do Senhor, ela não é por muito falar que seremos ouvidos, mas vamos aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, em Jeremias 6, a qual nós lemos, versículo 17 em diante. Eu vou ler aqui alguns versículos, a qual o Senhor falou, ao meu coração, que é o versículo 18, que fala assim: portanto, ouvi, vós, nações, informate tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Amém? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor nessa noite para nossos corações, eu estive meditando na palavra esses dias, e nos últimos dias a qual nós estamos vivendo, precisamos estar na palavra do Senhor 24 horas. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque além que os dias são maus, a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que fala que os dias são maus, e por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. É a Bíblia diz. Então nós estamos vendo aí que os últimos dias, as pessoas estão, aleluia, falando de si mesmo e menos de Deus. Nós devemos falar mais de Deus e menos de nós. Aleluia, Jesus. Então, a gente ouve de tudo, muitas coisas estão acontecendo. Em vez da pessoa focar na palavra, a pessoa foca no mundo. Se você focar no mundo, você vai perder o foco, que é no céu. Então, devemos focar na palavra de Deus. Então a Bíblia vai falar de um homem chamado Jeremias, lá no capítulo 1, a qual o Senhor chama Jeremias e faz uma grande promessa para Jeremias, ou seja, o Senhor fala para ele que ele será, aleluia, um homem instruído, levantado por Deus, um profeta. Jeremias não tinha condição alguma, se ele olhasse para a linhagem dele, não tinha como ser profeta, porque ele estava sendo instruído para ser sacerdote, ou seja, filho de sacerdote, sacerdote também. Mas Deus, como ele tem um plano na vida do homem, ele muda tudo, ele muda plano, ele muda situação, ele faz como ele quer e nós não podemos impedir o trabalho do Senhor. E Jeremias não foi diferente. Jeremias está ali um dia comum, e de repente ele escuta a voz de Deus. Ele não ainda é profeta, mas Deus já está falando com ele. Aleluia. Ele ainda não foi levantado, mas Deus já está falando com ele. Aleluia. Mas como assim, missionário? Deus fala com o teu povo na terra. Deus fala. Ah, mas eu não estou ouvindo. Aí é você que não está ouvindo, mas Deus, ele fala. Aleluia. E Deus, ele fala com Jeremias, ele chama Jeremias, faz uma promessa para Jeremias, fala: Jeremias, eu irei te mandar. Jeremias fala: como, Senhor? Mas eu sou tão pequeno. E Deus fala: não diga que tu és pequeno. Senhor, mas eu sou uma criança. Deus diz também: não diga que tu és uma criança, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Tudo que eu mandar tu vai dizer. Não vai dizer nada de você, mas sim de mim. Aleluia. Então, se eu visse aqui nessa noite para dizer algo de mim, eu não teria nada para dizer. Mas do Senhor eu posso dizer, porque Ele me entregou algo. Então, de nós mesmos nós não temos nada. Por quê? Porque o próprio Deus diz que o homem não tem nada se do céu não vir. Jesus diz: o homem não tem nada se não vir do céu. Aleluia. Então o que eu tenho, o que você tem é de onde? O que você tem para entregar para o povo de Deus? O que você tem para falar? Aleluia. Se o Senhor está dizendo que o homem não tem nada se do céu não vir, então, aleluia, Jesus, nós não temos nada aqui na terra, a não ser o que vem de Deus. Então, temos que passar o que é de Deus. Então, Deus chama Jeremias, e lá no capítulo 6, aí Deus vai falar com Jeremias a respeito do povo, que é o povo de Deus. O povo de Deus, eles estão indo de mal a pior. Então Deus fala com Jeremias: olha,
portanto, ouvi, ó vós nações, informate tu, ó congregação, do que faz entre eles. Então, Deus não está falando com o povo lá fora, Deus está usando Jeremias para falar com o povo dele. Aleluia. É o povo de Deus que está indo por caminhos a qual Deus não está. Então Deus levanta Jeremias para pregar para uma nação, para reis, sacerdotes, homens grandes. Deus levanta sempre homens pequenos para pregar para homens grandes. Então, para você pregar para homens, mulheres, aleluia, grande, porque maior é o Senhor. Mas aqui na terra tem homens que se consideram grandes. Você precisa ser chamado e ser levantado por Deus e andar conforme a vontade de Deus. Aleluia. Porque imagina Jeremias com um chamado tão grande, Jeremias tão pequeno. Se a primeira vez que Jeremias foi provado, se ele estaria de pé. Então primeiro Deus prova para depois ser aprovado. Então Deus chama Jeremias, manda ele pregar para a nação, para o povo, para a congregação. Não é o povo lá fora, é o povo de Deus. Primeiramente nós temos que receber para depois passarmos. Aleluia. Aí ele vai dizendo assim no versículo 19: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Ou seja, Deus está falando com o povo: olha, ouve tu, terra, ouve povo. Não é a terra simplesmente, é o povo que está nela. Então a terra acaba pagando por um pecado meu e teu. Terra o quê? Nós. Ouve, ó terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo. Aleluia. É o povo que está pecando, então o mal vai vir sobre o povo. Aí o Senhor vai falar que o próprio fruto dos seus pensamentos, ou seja, o Senhor diz que eu tenho pensamento, nós pecamos. Como podemos dizer que não? Como podemos dizer que somos perfeitos? Como podemos dizer que não temos pecado? Pois o Senhor diz: aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Aleluia. Então, com os próprios pensamentos, o povo já estava pecando. Aí o Senhor está dizendo assim: olha, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Ou seja, além que eles não ouvem a palavra de Deus e ainda rejeitam. Ou seja, os conselhos, rejeitam a palavra, rejeitam a correção. Aleluia. Lá no livro Provérbios vai dizer que o homem que não aceita a correção, ele é um bruto. Aleluia. Mas aquele que ouve a correção do pai, ele é sábio. O filho sábio é aquele que ouve o conselho. Então aqui esse povo, eles são considerados como lá no livro de Provérbios, um povo bruto, um povo sem conhecimento. Por quê? Porque eles não aceitam a correção. E a Bíblia fala que o Senhor castiga todos aqueles a quanto Ele ama. Por que Ele castiga? Para que não erre, que não peque mais, para que não morra. Aleluia. Porque Jesus é vida. Aleluia. Então Jesus está falando que todos aqueles a quanto eu amo, eu castigo. Mas como que Deus não castiga, se a própria Bíblia está dizendo que eu castigo todos aqueles a quanto eu amo? Então Ele está castigando o povo. Ele está dizendo: ouve tu, terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo. Ou seja, aleluia, algo terrível virá. Mas quando Deus usa Jeremias, está aqui alertando o povo para que ele se conserte. Por quê? Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele é bondoso, mas as pessoas estão aproveitando da misericórdia de Deus, estão caindo e achando que Deus não está vendo. As pessoas estão pecando e não estão percebendo que Deus está com os olhos vendo todas as coisas. Pois a própria Bíblia fala que os olhos do Senhor estão como chama de fogo nos quatro cantos. Aleluia. Mas as pessoas não estão vendo que Deus está vendo. Talvez nós fazemos coisas, escondemos dos irmãos, do pastor, mas Deus está vendo. Que adianta ali nós esconder do irmão, da irmã, se Deus está vendo todas as coisas? Então Deus está vendo o povo. Então Deus fala a Jeremias: vai lá. Porque na verdade Deus, Ele não tem prazer na morte, mas Ele corrige para que as pessoas tenham vida. O Senhor diz que Ele não tem prazer em morte de ímpio, mas quando o pecador se arrepende, a vida, Deus, Ele se alegra. Aleluia. Então precisamos
obedecer, ouvir a palavra e obedecer, porque tem muitos que ouvem, mas não obedecem, então nada adianta a gente estar na igreja, ouvir, mas passar uma vida toda sem obedecer a voz do Senhor. Então Jesus vem e a igreja fica porque não obedeceu. No livro de João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é só ouvir, tem que conhecer, aleluia, tem que conhecer sobre Deus, tem que conhecer sobre a palavra, os mandamentos do Senhor que Ele tem para a igreja, que Ele tem para nós na terra. Aleluia, Jesus. Então Deus está usando este homem chamado Jeremias para corrigir o povo. Aleluia. Então ele fala: olha, os seus próprios pensamentos, vocês não estão atentos às minhas palavras e ainda rejeitam a minha lei. Ou seja, Deus levanta Moisés para pregar para o povo, para guiar o povo, mas o povo todo o tempo está desobedecendo Deus. Quando está desobedecendo Moisés, está desobedecendo Deus. Aleluia, porque Moisés é a boca de Deus na terra. Então todos os profetas, todos os homens e mulheres de Deus estão aqui, aleluia, instruídos por Deus. Então se nós não obedecermos nossos pastores, nossos líderes, se nós não ouvirmos, nós não estamos ouvindo a Deus. Aí tem pessoas que falam assim: ninguém manda em mim. Aleluia, como não? Não é mandar, é obedecer, é respeitar. Aleluia. Então quando o povo desobedece Moisés, está desobedecendo a Deus, porque o povo não vê Deus, mas Moisés, ele fala com Deus. Aleluia, Jesus. Moisés, ele escuta a voz de Deus. Então quando a boca de Moisés abre, é o próprio Deus falando com o povo. E quando o povo rejeita Moisés, já automaticamente está rejeitando a Deus. Quando o povo rejeita, aleluia, o clamor de Jeremias, a exortação de Jeremias, automaticamente o povo está rejeitando a Deus, porque Jeremias é um homem de Deus. Então todas as vezes que nós rejeitamos a palavra, ou um homem ou uma mulher de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. E ainda vamos bater no peito e dizer: eu amo a Deus, eu conheço a Deus. Como dizermos se nós conhecemos a Deus, se nós rejeitamos a palavra de Deus? Então o versículo 20 fala: para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves aos vossos sacrifícios. Ou seja, aquele povo dizia, irmão, que honrava a Deus com os lábios, mas o coração do povo estava longe de Deus. Aleluia. Como Saul, ele foi um homem, aleluia, levantado por Deus para governar o povo de Israel, mas não era a vontade de Deus. Não era o momento ainda daquele povo ter um rei, porque aquele povo ainda estava sob os cuidados de Deus. Aquele povo ainda não tinha uma mente, não tinha uma natureza ainda, aleluia, para ser governado por um rei. Mas de tanto eles insistirem, de tanto eles olhar, aleluia, para as cidades vizinhas que tinha reis e a cidade deles não tinha, eles estão ali insistindo, pedindo. E muitas vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor que talvez não será bom para nós, talvez não é o momento. E muitas vezes, ontem eu estava vendo uma mensagem e a pregadora dizendo assim: olha, muitas vezes nós pedimos do Senhor algo, mas às vezes não é aquilo que precisamos, é coisa de momento. E Deus, saber de todas as coisas, talvez Ele não nos dá, e às vezes a gente fala: vou afastar da igreja porque eu estou há tanto tempo buscando algo do Senhor e eu não tenho. Mas é por quê? Porque não é o momento, porque Deus sabe que aquilo não é bom para mim nem para você. Então Ele não quer que nós pecamos, que nós falhamos ou afastamos os caminhos dele. Então naquele momento Ele fala: não, filho. E o não de Deus também eu aprendi muito com o não de Deus. Eu aprendi que o não de Deus para a minha vida é um sim. Aleluia. Aleluia. Talvez não hoje, mas o sim dele amanhã. Glória a Deus, aleluia. Então, quando o povo pede um rei, aleluia, Samuel entristece muito. Samuel começa a chorar e fala com Deus: Senhor, o povo está me rejeitando, o povo está querendo um rei, será que eu sou tão mal assim? E Deus olha para Samuel e fala: não, Samuel, não é você que ele rejeita a mim. O povo não está rejeitando você, não. Samuel entristeceu, por quê? Porque Samuel cuidava do povo, Samuel dirigia o povo, Samuel orava, intercedia, jejuava pelo povo. Samuel tinha 3 funções ali. Samuel era um homem exemplar, mas ainda assim o povo estava contente. O povo queria
limitar, aleluia, o povo lá fora. Então muitas vezes nós não estamos contentes, estamos na casa do Senhor, mas estamos sempre querendo algo, aleluia, estamos sempre querendo imitar alguém, a igreja tal, fulano tal. Não, vamos imitar Jesus, porque quem tem o melhor para nós é Deus, aleluia. Então, quando Samuel vai até Deus e fala: Deus, o povo não me quer, o povo me rejeita. Deus fala: não, Samuel, o povo está rejeitando é a mim, não é você. Aleluia. Então Samuel começa a orar, começa a buscar. E Deus fala: não, Samuel, vai, agora você vai ungir um novo rei. Aleluia, Jesus, um novo rei, aleluia, vai vir. E Samuel vai sem saber nem quem é, mas Samuel resolve obedecer a Deus. Aleluia. E quando Samuel está orando para Saul ainda, Deus fala: não, Samuel, não ore mais para Saul, porque eu já rejeitei. Então, como que Deus não castiga? Deus castigou Saul, porque tirando o que? O reino, tirando tudo dele. Aleluia. Como que eu digo: o Senhor não castiga? Quantas vezes você está pregando para uma pessoa e a pessoa fala: não, Jesus é misericordioso, Jesus não castiga. Outra vez, tem tempo, eu estava dizendo para uma pessoa que Deus era juiz, que Deus punia, que Deus castigava. A pessoa olhou para mim e falou: não, o Deus que eu conheço, Ele é misericordioso. Eu falei: sim, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. Deus é um fogo consumidor, e todos aqueles quanto Ele ama, Ele corrige, sim, Ele castiga. Ela olhou para mim e falou que não, que ela só conhecia o Deus misericordioso. E não passou tempo, olha Deus castigando, olha Deus pesando a mão sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ela começou a fazer as coisas e achar que Deus não estava vendo, porque ela só conhecia o Deus de misericórdia, mas ela não conhecia o Deus que era juiz, que estava vendo todas as coisas e que tinha me usado para falar com ela que Ele também era justiça e que Ele estava vendo todas as coisas, aleluia, e que cedo ou mais tarde Deus ia pesar a mão, mas ela só confiava no Deus de misericórdia. Esqueceu que o nosso Deus, Ele é misericórdia, mas Ele também é juiz, e Ele castiga, aleluia. Muitos Ele desce até a sepultura, aleluia, Jesus, porque eu já vi Deus descer pessoas à sepultura, aleluia, Jesus, por zombar, por criticar, por virar as costas, por não querer ouvir o que o servo, que a serva de Deus está falando, aleluia, Jesus. Por isso eu digo para você que é melhor obedecer. O Senhor disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Então esse povo está fazendo sacrifício, mas era de tolo. O Senhor não estava ouvindo o sacrifício, o Senhor não estava recebendo nada do sacrifício do povo. Por quê? Porque eles honravam a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e ouvir a palavra de Deus. E Saul não estava mais. Saul foi fazer sacrifício, foi ofertar para Deus, mas Deus disse que não aceitava nada mais de Saul. Deus rejeitou o sacrifício de Saul, Deus rejeitou o próprio Saul. Quando Samuel clamou para Deus, Deus disse: Samuel, eu já rejeitei, por que você quer insistir num homem que eu, o Senhor, já rejeitei? Como que Deus não castiga? Como que Deus não corrige? Se Deus, aleluia, corrigiu Saul, Saul perdeu o trono, Saul perdeu família, Saul perdeu tudo, até a própria vida Saul perdeu misericórdia, para que nós não venhamos perder a vida. Aleluia. Então o Senhor muitas vezes Ele nos castiga, mas Ele não quer que nós nos percamos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está usando aqui Jeremias para falar com o povo: olha, aleluia, eu não aceito o seu sacrifício, eu não aceito o que vocês estão fazendo, porque são vãos. Vocês não estão fazendo nada para mim. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Então o Senhor está falando no versículo 21. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo. Aqui quem está armando tropeço para o povo? É Jeremias? É Deus. É o próprio Deus que está falando na boca de Jeremias: olha, eu, o Senhor, armarei tropeço para quê? Para este povo. Sou eu, Senhor, eu armarei tropeço. Ou seja, abrirei covas, sepultura. Aleluia. É o Senhor que tem o poder de abrir, o Senhor tem o poder de fechar. Tudo pertence a Ele. Aleluia. Até o mal. Aleluia. O Senhor tem o domínio, o Senhor tem o controle. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia, Jesus. Então,
o Senhor fala que, olha, porque assim diz o Senhor, eis que armarei tropeço a este povo, e tropeçarão neles, tropeçarão neles pais, filhos, juntamente, vizinhos e o seu companheiro perecerão. Então todos, até os vizinhos, irmãos. Quando nós damos mau testemunho, irmão, até os vizinhos estão correndo risco de tropeçar, porque a gente, como luz, nós somos luz. A própria Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, se alguém olha para nós é luz, a gente leva eles até Deus, mas se a gente é treva, a gente está levando eles para a sepultura. Então, o próprio Deus está falando aqui que esses vizinhos aqui, deste povo, até os vizinhos foram atingidos. Os filhos, como que pode? Eu pego e meu filho paga. Aleluia, Jesus acaba pagando. Por quê? Porque somos uma família. O meu filho pega, quem acaba pagando? Os pais. Por quê? Porque somos uma família. Ele está sofrendo, eu vou sofrer junto. Meu vizinho está sofrendo, eu tenho que sofrer junto. Vou padecer, aleluia, por ele. Então acaba, não é como no meio da família, mas de certa forma você acaba passando. Aleluia, Jesus. Então aqui os filhos, juntamente os vizinhos, até os companheiros, todos perecerão. O Senhor diz que castigariam todos. Então o versículo 22 fala assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arcos e lanças trarão, eles são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Então Deus está castigando a cidade, Deus está castigando o povo, Deus está enviando homens com tropas, homens de guerra, para quê? Para atingir aquela cidade. Quando a cidade pecava, Deus enviava reis maus, que vinham, aleluia, pegavam o povo, levavam cativo o povo. Aqueles que não queriam ir eram mortos, aleluia, mulheres, aleluia, crianças eram levadas. Era Deus castigando. Então Deus, da mesma forma que Ele usa o homem para abençoar, Ele também usa o homem para castigar. Como que não? Como que não? Se Deus usava as cidades vizinhas, os reis, para quê? Para castigar o povo de Sião, o povo de Israel. Quando foi que Daniel foi levado cativo? Quando eles foram para invadir a cidade, quando o rei foi lá para invadir, levou todo o povo. Aqueles que não obedeciam, que não iam com eles, que não queriam deixar as casas, as famílias, eram mortos à espada. Eram crianças, morriam, eram homens. Mas primeiro Deus avisava. Então quando Deus avisa, é porque Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Primeiro Ele avisa, primeiro Ele dá uma oportunidade, dá duas, dá até 3, 4. Tem pessoas que já tiveram 10 oportunidades. Por quê? Porque tem alguém de joelho, tem alguém orando, não era porque ele está vindo mais. Mas ele está porque Deus deu oportunidade, porque tem alguém que está orando, tem uma mãe que está clamando, tem um pai que está de joelho. Então Deus está dando oportunidade, não é por causa dele, é por causa de você, é por causa de mim, é por causa da misericórdia de Deus, aleluia. Não é porque nós somos bons, mas sim porque Deus é misericordioso, aleluia, Jesus. Então quando Deus está usando Jeremias aqui, não é para, aleluia, para que o povo entristeça, não. É para que o povo reconheça que eles precisam de Deus, que eles precisavam voltar, que Deus não estava preocupado com as ofertas, Deus estava preocupado com o coração deles. E eles ofertavam achando que poderiam comprar Deus com as suas ofertas, com os seus manjares. E Deus estava falando, volte para mim, eu quero vocês, eu não quero somente, aleluia, as suas ofertas, os seus bezerros, aleluia. Não, eu quero vocês. Vocês são ovelhas minhas. Aleluia, Jesus. Então Deus está usando Jeremias e para falar com o povo, porque Deus ama o povo. Então, quando Deus envia aqui, manda aquele povo, o povo do norte, né, que vai ali, é uma grande nação, ela vai se levantar das bandas da terra, ela vai chegar com arco, com lança, e o Senhor fala que eles são cruéis, e eles não usarão de misericórdia. Aleluia, Jesus. Então a misericórdia do Senhor é para que o quê? Para que nós não caia em pecado, em condenação. Então o Senhor ainda usa homens e mulheres para orar, interceder, para corrigir, para dizer, meu filho, não é por aqui, não é por aqui, vai por aqui. É porque Deus ama.
Aleluia, Jesus. É porque Deus ama o povo. E quando Deus ama o povo, Ele tem compromisso com o povo. E o Senhor disse que Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então este povo aqui, Deus ama ele. Deus ama o povo de Sião, Deus ama o povo de Israel, que Deus está falando com o povo